Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Freios Podcast. Hoje teremos a honra de receber Ilka Paiano aqui em nosso podcast. Eu sei que não foi fácil para ela estar aqui, né? Uma grande empresária aqui do nosso município, mas ele reservou esse espaço aqui para nós. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Ilka Paiano, seus projetos, seus objetivos, como tudo começou, um pouco mais de sua vida profissional e pessoal, fica até o fim deste podcast que vai ser sensacional. Tamo junto e solta a vinheta. Bem, pessoal, voltamos, estamos aqui com Ilka Paiano. Desde já quero agradecer a sua presença, agradecer também a todos os nossos patrocinadores, Jordi da Central, UTI Cell, Big Lanche e também Gold Stampa. Eu sempre esqueço o patrocinador, é tanto patrocinador que a gente esquece. Quero aqui fazer os meus agradecimentos e agradecer também a Rádio Digital Alvorada, que sempre cede este espaço para a gente gravar o nosso podcast. Quero dizer que é uma honra estar com você aqui, Ilka Paiano, né? Não foi fácil, como eu já falei, para você estar aqui, mas eu quero que você se apresente, fale um pouco quem é Ilka Paiano, a idade, se é casada, quantos filhos. Fique à vontade no Sem Freios Podcast. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer. Ilka Paiano, uma mulher de 40 anos, que tem como formação, eu sou enfermeira, tá? Graduada, pós-graduada em urgência e emergência. Me formei em 2011, sou itupiranguense, sobretudo, nasci no ambulatório Bom Samaritano, tá? Em 1984, nasci e me criei em Itupiranga. Tive a oportunidade de estudar fora, né, na capital, em Belém. Sim. Fui a Belém em 2007, retornei em início de 2011, tá? Fui bolsista, né? Naquele tempo tinha uns programas. Sim. E eu fui contemplada com um programa onde eu consegui 50% da bolsa de enfermagem, que naquele tempo era muito distante. E difícil, né? Era muito difícil e eu, graças a Deus, consegui, através, né, de muito sacrifício, eu consegui ir a Belém, né, e não deixar de mencionar. Sim. Eu sou itupiranguense, filha de uma itupiranguense. Nasceu aqui em Itupiranga. Nasci filha de Terezinha de Jesuseira Paiano, itupiranguense, e Adão Paiano Correia, catarinense, que veio desbravar a Transamazônica em 1970. Um dos primeiros pioneiros. Pioneiro, através da Camargo Correia, do grupo paulista, aqueles que abriram E aqui ele fixou, se apaixonou pela Terezinha. Sim. E uma família de 5 filhos, e eu sou a caçula. Aí daí nasceu a Ilka Paiano. A Ilka Paiano. Mulher muito forte. Casada. No momento estou casada com Pedro Henrique. Sim. E é isso. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. A Luísa e Luína, do primeiro casamento. Que o pai foi a óbito por Covid em 2020, e assim eu iniciei um novo relacionamento onde eu tenho a Valentina e o Pedro Júnior. Muito bem. Hoje você mora aqui mesmo em Itupiranga, é isso? Moro. Ah, sim. Sempre entro em contato com você, não estou viajando, estou não sei aonde, tá que tal dia eu chego, sempre é uma ocupação, né? E fale um pouco para nós dessa ocupação, como é ter essa convivência com essas ocupações, né, das empresas e da sua família. Consegue conciliar tudo? Sei que não é fácil, mas diz aí para nós. É um desafio diário. Porque empreender é um desafio. É um desafio. Eu sempre digo, mesmo eu tive uma professora, né, que é a minha irmã mais velha, em Jaci Paiano, que eu tenho como referência de família eu não falei aqui, mas eu fui órfã muito cedo. Sim. Quando eu tinha 9 anos. E a minha referência de vida, de espelho, é a minha irmã. Entendi. Que eu tenho como um conceito de mulher aguerrida. Aguerrida. Uma mulher que tem muitas virtudes e uma grande empresária, né, do município. Entendi. Muito bem. Você é irmã do Cairon? Sim, sou. E do Nilo? Também. É mesmo? Então você tem 2 irmãos vereadores no município? Tem. A família é muito grande, então, né? Sim. Não, nós somos
só 5 irmãos. A senhora é a Ilka, tem a Irla. Sim, tem a Cairon. Irla, o Cairo, o Nilo e o William. E o William. 5. Ah, entendi. Muito bem, a gente vai conhecendo. E me diz para nós o desafio da Favorita Moda. Eu sei que não é fácil, como você falou, empreender, principalmente aqui no município de Itupiranga, né, que as pessoas sempre têm muita dificuldade de cliente e tudo. Diz aí para nós, qual foi o seu maior desafio nessa questão empresarial, aqui no município, principalmente? Na verdade, são muitos os desafios, né, de empreender, porque as pessoas, ou algumas pessoas, né, digamos assim, têm o conceito de que eu vou abrir a loja, eu vou comprar e vou vender. Sim. Né, às vezes, essa simplicidade, ela é vista de fora, né? Sim. Mas, quando você veste a camisa, é diferente. É você acordar todos os dias e ter que se reinventar. Entendi. Você tem que se reinventar, porque Itupiranga é um município pequeno, onde até então a maior fonte de renda é a prefeitura. Sim. Né? E até dezembro era ainda mais desafiador. Né? A gente vive um momento novo, onde esse momento novo, ele para o empresário, principalmente da categoria lojista de confecções e artigos do vestuário, sim, ele não podemos negar que ele ficou mais esperançoso. Sim. Né? O município ele vive uma verdadeira reviravolta em relação ao comércio, em relação a tudo. Né? Sim. A gente tem que pontuar isso. E aí, até então, era você acreditar que mensalmente você tinha que matar um leão a cada semana, sim, a cada dia. Né? E é muita articulação, é muita atenção. Muita atenção, muito cuidado. Porque eu sempre ouvi, né, na minha referência de orientação, que é a minha irmã, que dinheiro não aceita desaforo. Sim. Ainda mais quando ele é fruto de muito trabalho e suor. Entendi. Eu aprendi isso. Muito bem, isso aí. Eu também, eu sempre digo que eu sou empreendedor, né? Eu sempre falo isso pra minha esposa, a gente sempre tem que ter um espírito de empreendedor, né? Não é pessoas que veio de família humilde, que nem eu vim, a pessoa tem que se virar de qualquer forma, né? Em 2019, eu estava morando no município de Julianópolis, né? E aí eu botei na minha cabeça assim, Ilka, que queria abrir uma assistência técnica de celular aqui em Itupiranga. Eu tava lá com o pai. Eu morando com o pai, com 19 anos, eu falei, pai, eu quero abrir uma assistência técnica de celular em Itupiranga. Eu vou morar lá esse próximo ano, isso era em novembro mais ou menos. E ele falou assim, moço, mas como é que tu vai fazer? Tu tem quanto para investir? Eu falei, nem R$1. Falei pra ele, é mesmo? Não, mas eu vou abrir. Essa convicção, essa certeza de que ia ser um desafio pra mim. E aí eu saí lá de Julianópolis, da casa do meu pai, vim pra cá, já tinha uma casa aqui, morei na casa dele aqui por um bom tempo, agora a gente saiu. E aí a gente abriu uma assistência técnica de celular, né? Começou bem, e aí depois, ano passado, eu acabei vindo candidato a vereador, né? Tive que gastar um pouco do meu tempo, né? No meu dia a dia, na campanha, na política, e a gente deixou de lado um pouco a assistência, né? Mas hoje, ainda assim, eu tenho uma assistência técnica de celular dentro do mercado municipal, né? E também trabalho nessa questão de empreendedorismo, de divulgação de empresa, né? Através da política, eu vi que isso era como é que eu posso dizer assim, através do marketing político, eu vi que isso era uma ausência do nosso município. Uma empresa de divulgação das outras empresas, né? No caso, divulgação empresarial. Tem muitos influenciadores que eu já vi aqui no nosso podcast, como a Carol Neve, né? Que para mim tem um excelentíssimo trabalho aqui no nosso município. Mas falta assim um grupo, né? Uma empresa, um podcast. E aí que veio a minha ideia de criar o podcast, depois da campanha. Depois da eleição. A eleição foi em outubro e no mesmo mês de outubro, eu tive a ideia de fazer o podcast, no final de outubro. E a gente fez o podcast, em dezembro a gente fez o primeiro episódio. E isso foi um pouco do desafio, né? Eu sei que é um pouco diferente do seu, mas é um desafio de empreendedor que a gente leva no nosso coração, né? De conseguir, de querer, de ir atrás. E hoje, estar aqui com o podcast também é um desafio, né? Não é fácil. Os equipamentos da rádio que a gente usa, né? E hoje a minha esposa, nós viemos de pé lá no bairro bem longe, a gente veio e tudo, e fizemos esse podcast,
né? Então, há um desafio no ramo empresarial, né? No ramo de empreendedor. Mas eu falo para você, que é ouvinte, que está ouvindo esse podcast aqui, não desista. E para mim, esse é o maior objetivo, não desistir. Igual a Ilka falou, é acordar de manhã sabendo que você vai ter que correr atrás e matar um leão todo dia e não desistir, né? E é isso. Quero que você continue e fale um pouco mais do dia a dia. Como é que é a sua, como é que eu posso dizer assim, o seu jeito, né? As suas conversas com os seus funcionários, como é que o seu dia a dia é tranquilo? Nunca teve nenhum tipo de confusão com o funcionário, porque em Tupiranha a gente sofre muito isso, né? Tipo de funcionário querer botar patrão na justiça, né? Com o senhor nunca aconteceu isso, né? Não, até hoje. Graças a Deus, né? Graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com os servidores e a gente sempre desenvolve da melhor maneira. Ainda não tenho, e com fé que eu não terei nenhum tipo de problemática. Sempre foi pleno bom senso. Sim. E amigável. Nunca tive nenhum problema, não. Isso. O desafio é do comércio mesmo, é inerente ao comércio, né? Mas assim, é desafio porque quando eu falo em desafio, a nossa vida, não só no comércio, ela é você acordar sem saber o que vai acontecer, né? Sim. Quando tu diz que toca o teu comércio, mas teu pai te perguntou, tu tem quantos reais? Nenhum centavo. Foi de esperança, 100% de esperança. Para o comércio é bem difícil, né? Mas eu quero te dizer que você não foi o primeiro e nem vai ser o último. Sim, que com certeza. Tentou empreender só com sonho. Só com sonho. Eu, graças a Deus, desde pequena eu tive uma escola, né, uma professora em casa, e ela sempre me oportunizou. Ela tentou de todas as formas me ensinar da melhor maneira possível a trabalhar com vendas, a empreender, né? É claro que, como todo mundo erra, eu também errei. Sim. E errei, acertei, mas acaba que a gente aprende, né? Sim. Quando você não aprende, a melhor maneira de aprender é ouvir e aprender com os erros dos outros. Muito ruim você aprender com seus próprios erros. Ora eu aprendi ouvindo, ora eu aprendi com erros, porque é natural. Mas assim, hoje, se você perguntar, Ilka, e a tua rotina? Minha rotina hoje é uma rotina muito gostosa, digamos assim. Porque eu sou de uma personalidade forte, entendeu? Eu tanto sou uma empresária de personalidade forte, como uma mulher de personalidade forte. Então, assim, eu consigo administrar muito bem os desafios diários. E o que mais me deixa sempre dentre como você acompanha, as mídias sociais e sempre atualizada, é a força com que eu tenho de me reinventar, né? Assim, eu sempre digo para as pessoas mais próximas, hoje mesmo a minha brincou, chegou lá na loja, e eu não consegui conter a minha curiosidade, acabei que entrei. Eu disse, seja muito bem-vinda, uma ex-funcionária minha, né? Trabalhou para mim por mais de 5 anos, hoje ela está em outra instituição pública, no caso. E ela disse, eu sei que tu não vai me mandar embora. Eu falei, jamais, tu faz parte dessa história, seja muito bem-vinda. Ela entrou, ela se emocionou, ela disse, eu esperava que ficasse bom, mas ficou melhor do que eu esperei. Eu falei, porque assim, a minha história, ela não é porque o empreendedorismo, ele não tá muito relacionado com emoção. Sim. Ele não pode estar relacionado com emoção, porque emoção é igual a outras situações. O comércio ele fica bem distante. Porque quando tu mistura ele com emoção, acaba que dá que a emoção é muito superficial, flexível, vamos se dizer, né? Vai e volta, o comércio não, o empreendedorismo não. E eu tive muita dificuldade porque eu sou uma pessoa emotiva e por muito tempo o professor João Lemos, que foi meu professor, uma vez ele me disse, quando eu tinha 13 anos, que eu comecei a minha primeira paquera, ele foi lá, como eu fui órfã, né? A minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, como eu já falei. Ele foi
E aí ele foi com a lanterna, eu estava na paquera e ele focou a lanterna em cima de mim. No outro dia ele foi lá onde meu pai, que era meu representante Sim. legal. Seu Adão, eu vim aqui porque eu vim lhe dizer que a Ilka tá namorando e ela tá pensando que o mundo é todo azul. E eu ouvi ele dizendo, aquilo me marcou. Até hoje, hein? Até hoje. E o que acontece? Por muitos anos eu acreditava que o mundo era todo azul e que o bom julgador por si julga os outros. Eu sempre fui uma pessoa do coração muito bondoso. E isso, além de ser bondosa, normalmente eu era muito emotiva. E quando você é empreendedor, a emoção ela tem que ficar bem de lado. Bem controlada. Sim, controlada. Bem controlada. E era o que, às vezes, fazia me pecar. Aí, por muitos anos eu fui, enquanto eu estava atuando na enfermagem, de 2011 a 2014, eu sempre fui uma lojista sacoleira, até hoje sou. E aí até brinquei com a minha outra companheira lojista, ela disse, a gente se encontrou lá em São Paulo, ei, Ilka, será que não... Aí vimos duas senhorinhas de 70 e 80 anos, bem cheia de garra. Ilka, será que nós vamos ficar igual elas até essa idade? De com fé em Deus, porque a gente vê amor. Sim. Eu sou uma vendedora porque eu amo vender. Eu sempre digo com as minhas colaboradoras, quem não gostar de moda, quem não gostar de vender, não adianta que não fica no mercado de varejista. Não fica porque é cansativo, é desgastante e é isso. Concordo. Uma vez fizeram uma pergunta pro Danilo Gentili, que ele faz o programa lá da SBT, né? O Tia Noite. O que é trabalho, né? Aí ele falou pra ele que... Não, acho que foi isso não. Acho que foi não trabalhar, uma coisa assim. O que seria pra você não trabalhar? Né? Não, o que é um bom trabalho? Perguntaram pra ele assim, eu lembrei agora. Aí ele falou, o bom trabalho é quando você faz algo que você gosta. Quando você faz algo que você gosta, não é tipo assim, algo ruim, você não vai achar cansativo, porque você gosta disso, né? É algo que as pessoas hoje têm essa questão de entrar no empreendedorismo, querendo entrar só pela emoção, porque gosta, né? Mas não esquece esse lado de só pela emoção não, só pelo dinheiro, né? Porque quer o dinheiro, porque gosta do dinheiro, mas esquece essa questão de entrar pelo gostar. Né, pelo amar, de vender e tudo. É igual mexer com o celular, eu gosto muito de mexer com o celular. Muito. Eu sempre achei legal esse ramo de tecnologia e tal, assistência técnica. E sempre nos meus 12, 13 anos eu tinha essa vontade. Nunca imaginei que eu ia abrir uma assistência, né? E hoje a gente tem uma assistência aqui no município. Sou muito alegre com isso. Eu acho que é uma das menores do município, mas eu tenho, mesmo são das menores. Meu objetivo mais na frente é fazer uma grande e tudo. E o que eu quero saber de você sobre a questão política, né? Esse ano é um novo ciclo. Você é avessa à política, não é? Como é que é essa questão? É tranquilo para falar sobre isso? Daniel, eu sou tranquila para falar sobre isso porque eu sou uma mulher muito bem resolvida. Sim. Né? Eu não posso te dizer que eu tenho uma aversão à política porque seria hipocrisia da minha parte. Sim. Mas como eu sou muito bem resolvida, eu não tenho nenhum problema em falar sobre assuntos de natureza nenhuma. Entendi. Não tem. Muito bem. E sobre esse ano, né? É um novo ciclo, né? O Wagner Godoy agora é prefeito. Você acha que o comércio deu uma melhorada? Ou tá do mesmo jeito? Ou ainda é novo para falar sobre isso? Ainda é o começo para falar sobre isso? Ou se deu uma melhorada não foi por causa da política em si, né? Diz aí para nós. Olha, eu sou suspeita para falar, né? Uhum. Mas, não, porque assim, quando você tem como chama? Um político na família, né? Sim. É bem suspeito, mas assim, eu tenho dois. Não é só um, não, é dois, gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, é um ano novo, uhum. né? Com muitas mudanças. E eu não votei pro Wagner Godoy, Sim. certo? Mas não tenho problema com ele, né? Godoy,
nunca tive, né? Inclusive o Wagner Godoy faz parte da minha história. Ele vinha na van, ele ia na van quando o Adécio Gomes era prefeito, ele ia comigo, e aí na época a gente era muito novinho, né? Porque agora a gente já tem mais de 30. Eu tenho também, ele tem mais de 30. Tem mais de 30. E aí eu não tenho problema nenhum com o Wagner Godoy, até aproveitar a oportunidade, né? Eu vejo um esforço muito grande do Wagner e parabenizo isso por ele. Eu vejo no Wagner algo que parece comigo. O Wagner, ele faz com emoção o que ele faz e parece com muito amor. Sim. E eu sempre vejo isso nas minhas ações. Quando eu faço algo, é com muito prazer. Porque quando não quero, não vou fazer, não faço. E o Wagner, ele tem essa característica, né? Eu sempre vejo as publicações e admiro. Ele foi realmente, para mim, uma grande surpresa, boa. Sim. E eu fiquei muito feliz, estou muito contente com a forma com que ele está conduzindo o mandato dele, né? E acredito que vai dar certo, torço para que dê certo, né? Porque dando certo para o Wagner, dá certo para Itupiranga. E eu amo, assim como o Wagner, eu também amo Itupiranga, né? E sobretudo a minha renda do comércio, assim, sobre se melhorou, claro que melhorou, é natural que melhorou. O município ele melhorou, sim, em relação ao comércio. Eu não gosto de mentira, sim. Jamais diria o contrário. A verdade ela tem que prevalecer, independente de qualquer situação. E como eu sou uma pessoa que admiro e gosto do que é bom, do que é certo. Para mim, o Wagner está se superando. Fazendo um bom trabalho. Demais, porque a gente vê, né? Isso. Como é que são 3 meses, 4, 5, 6, né? Nós tivemos 5 meses, eu vejo muita força de vontade dele, da equipe. Porque não é só ele, né? É uma equipe, né? Sim, não, e eu vejo. Eu ando muito, né? A gente anda muito. Vendedor. Ele recebe gente de zona rural, recebe gente da zona urbana. Não tem jeito pra gente não ouvir algo bem, né? E ouvir também alguma coisa relacionada à política no geral, né? E sobre ter 2 irmãos vereadores, convivência boa, dizer pra nós, eles são tranquilos? Eu sempre tive uma boa convivência com meus irmãos, né? Cada um tem uma personalidade, como todo mundo sabe. A personalidade do Cairo é uma, do Nilo é outra, e eu me dou muito bem com eles, não tenho problema de natureza nenhum, amo os 2 de forma igual, desejo bem para os 2 de forma igual, e eu sempre digo para minha irmã Irma que se meu pai hoje estivesse vivo, ele estaria muito feliz. E muito orgulhoso, da família em geral, né? Esses dias atrás, o rapaz foi montar meus móveis e ele também estava montando os móveis da loja da minha irmã, que ela vai reinaugurar também, né? E aí ele entrou e já era próximo de meia-noite. Ele disse, olha, Ilka, por favor, eu vou te entregar amanhã os teus móveis, mas por favor, eu estou muito cansada, já venho da tua irmã. Ele disse, não, tudo bem, eu também estou cansada. Aí eu fui na cozinha, peguei uma água para nós. Quando eu entrei, ele disse pro meu marido, olha, que coisa, essas 2 meninas são danadas. Eu disse, eu tô ouvindo, obrigada pela menina, viu? Porque realmente dentro de mim eu tenho uma menina. Eu disse, que menina danada, de trabalhadora. E assim, a gente fica muito feliz, né? Porque é uma característica nossa. Os paianos, eles são realmente trabalhadores. E lá a sua casa é parecida com a minha, porque lá é 3 homens e 2 mulheres, né? Tudo irmão. Lá em casa também é 3, eu sou o terceiro, 3 homens e 2 mulheres lá em casa. E o único que nasceu para esse ramo de empreendedorismo, de cidade, é eu. Mas eu sou apaixonado, não só pela zona urbana de Itupiranga, mas pelo município, né? Nunca pensei em nenhum momento sair daqui. E olha que as pessoas sempre falam, não, Itupiranga é atrasado, eu vou sair daqui, eu vou para Marabá me formar, vou para Belém, vou para Goiânia, vou para não sei onde. Mas eu não. Sempre teve esse pensamento de viver aqui, morar aqui e morrer aqui, né? Ter minhas coisas aqui. Eu sou muito apaixonado por Itupiranga, né? Eu também sou. E tem que ser assim. O nome do Cairon é Cairon, né? Aí o pessoal chamou ele muito de Cairon, né? Eu tava no mercado esse dia e as pessoas falando sobre essa questão da diferença da personalidade entre os seus 2 irmãos, do Nilo e do Cairon. Aí um falou assim, não, o Cairon, né, que é o Cairo, ele é mais político. O Nilo é mais parlamentar.
que é a diferença. Muito parecido, né? Mas diferente. Parlamentar, mas o cara não, o cara é mais do povão, né? E aí, foi até mais outro vereador que eu tava comentando sobre isso aí. Eu acho muito legal, né? Essa harmonia de família em Tupiranga, né? E não é fácil manter essa harmonia. Eu sei que os desafios ainda são grandes, né? E é isso. Fico muito alegre por você estar aqui. Não esperava você aqui pela primeira vez, viu? Já falei no início que eu tava nervoso aqui para entrevistar. Eu até achei engraçado. Eu botei faz tanto tempo que eu não deixava o nome dele. Foi emocionante, viu? Gente, mas é isso. Eu fico muito feliz, né? Porque é muito bom e é importante que a gente saiba que lá fora tem alguém que nos admira como o nosso trabalho, que às vezes tem dia que a gente acorda borocochô. Sim. Né? Tem dia que a gente acorda borocochô. E assim, a gente vê todo o tempo que a fé, eu sou uma mulher marcada pela fé. Sim. Eu sou uma mulher marcada pela fé e foi a fé que mudou a minha trajetória de vida. Entendeu? Tudo que você falou que tinha um sonho de ter uma assistência técnica celular. Assistência técnica. E eu também falei para o Senhor. E hoje Ele me deu tudo que eu sonhei. Eu sou uma mulher muito bem resolvida e realizada em relação a tudo que eu tenho. E as pessoas até dizem, eu todo dia te encontro, tu tá com o mesmo ânimo. Eu te vejo na história, eu vejo isso. As meninas dizem, Ilka, tu tá no mesmo ânimo, mas enfermeira, porque tem pessoas que me chamam assim. De enfermeira, né? Quando a gente vê a senhora no hospital, a senhora tá com ânimo, quando a gente vê no meio da rua, tá com ânimo. E assim, eu sou muito feliz, porque eu tenho essa felicidade dentro de mim, mesmo estando cansada, mesmo diante das dificuldades, mas é a fé. Eu fui fazer uma palestra esse dia na Câmara sobre o Bampará, né? A gerente me convidou. Sim. Sobre aqueles financiamentos para microempreendedor, né? As oportunidades, enfim. E há quem goste, há quem admira e há quem não goste de ouvir, né? É natural. Sim. Mas assim, eu sempre estou pautada em muita alegria, porque eu acho que não só no empreendedorismo, mas na vida, eu aprendi com muita dificuldade que o indivíduo, as pessoas, elas não querem saber como você viveu aquilo, elas querem resultado. Querem resultado. Querem resultado, elas não querem justificativa. Como é que tem um hino do São Melson Mariano que fala que as pessoas não querem saber da história, querem saber do momento. A história ninguém se interessa em saber, mas do momento. Ninguém se interessa em saber. E quando interessa em saber, não é para construir. Porque quem quer construir não quer saber como foi que construiu. Quem quer construir quer focar. E se você não tem foco, não tem sucesso. Não tem sucesso. Muito bem. Isso aí, gostei da frase. Se você não tem foco, não tem sucesso. Eu tô aprendendo aqui com a senhora, muito, viu? Com a senhorita. Eu falo senhora, é senhorita. Gente, eu gosto de ser senhorita, porque assim, eu já falei que eu vou chegar aos meus 60 muito bem, acreditando que eu sou super jovem. Porque eu me sinto jovem dentro de mim. Sempre foi assim. Não tem que ser assim. Quando eu mandei a mensagem, eu digitei senhora hoje, né? Aí eu não vou botar senhorita. E eu quero te dizer uma coisa aqui porque eu tenho muita personalidade, então eu vou dizer para quem quiser ouvir. Eu estou aqui hoje, mesmo com a minha agenda super lotada, porque, em primeiro lugar, parabéns pela sua humildade. Obrigado. Porque a humildade, ela vence muitas barreiras, viu? Porque todo indivíduo, ele é dotado de hombridade. E às vezes a nossa hombridade, ela vem acima de muita coisa. A minha vem. Eu gostei muito da sua abordagem. Foi muito formal. Sim. É a abordagem de um profissional. Porque Obrigado. hoje o que leva a alguns fracassos
tanto nesses marqueteiros quanto em algumas situações de mídia social, é a forma da abordagem. Sim. Entendeu? Porque o respeito é o limite de tudo, né? Então, a forma com que você me abordou conquistou um horário na minha agenda. Isso é muito importante. Muito obrigado. Um sucesso. Muito obrigado. Eu já tava nervoso, agora eu fiquei mais nervoso ainda. Ele é super engraçado. Ele é muito engraçado. Eita, Ilka, vamos falar de coisa boa. Não tô falando de coisa boa, vamos continuar falando de coisa boa. Você vai inaugurar agora terça-feira, né? A sua... Reinaugurar a sua loja. Diz aí pro pessoal, faz uma chamada pra câmera ali. E depois eu quero que... Depois vamos continuar a conversa. Pode fazer a chamada primeiro. Olá, Tupiranga. É com muita alegria que hoje eu venho na oportunidade de os convidar para dia 27, terça-feira, às 8 horas da manhã, você vir acompanhar e viver esse momento de reinauguração da loja Favorita Modas, que atualmente ela estava... Hoje ela está em transição, mas ela estava localizada na Avenida 14 de Julho, em frente à delegacia, e agora nós estamos retornando à nossa casa. Eu sempre digo, estamos retornando à nossa casa, que foi reformada para dar uma melhor comodidade aos nossos clientes, né, um melhor momento. Então, é nessa terça-feira, dia 27, às 8 horas da manhã, nossa grande reinauguração, tá? E lá vai ter muitas oportunidades de ganho, de compra, muitos sorteios que eu vou estar divulgando nas redes sociais, inclusive no Instagram. Você que ainda não segue a Favorita Modas, segue lá que vai ser imperdível. Além disso, no meu Instagram também, Ilka Paiano, vai estar tudo com detalhes. E a mulher itupiranguense hoje, ela está chiquérrima, né? Totalmente formal, vejo pela sua esposa também, a alfaiataria, ela está super em alta. E o que você, mulher, amante da alfaiataria, não perca a oportunidade, porque todas as inspirações de alfaiataria do momento estará na nossa inauguração com preço de oferta, e vai ter cada casadinha, meninas e rapazes, que vocês irão amar. Inclusive, estaremos também lançando coleção de festa junina, tá? Vai ser imperdível. Eu convido vocês e quero muita presença. Inclusive, na oportunidade, quero entregar ao casal esse limo, né? Gostaria que você abrisse. Nossa, tá? Muito obrigado. Já é a nova roupa da Favorita Modas. É mesmo? E feita com muito carinho, não só para eles, como para todo o itupiranguense. Falar que a Favorita Modas também. Olha, gente, foi feito com muito carinho. É simples, é humilde, mas muito obrigado. Eu nunca tinha recebido um presente aqui, é a primeira vez. Como é que abre aqui, amor? Pode abrir aqui? Eu posso ajudar você. Então é isso. Aqui uma agenda. Aqui é bom que eu esqueço muita coisa aí. Eu disse, ele trabalha com essas coisas, eu vou ter que rasgar, porque já tá tanto tempo guardado que é o convite oficial, tá? Muito obrigado, tá aqui, gente, o convite. E a gente vai estar lá, eu vou estar lá, viu? Terça-feira, dia 27, não perca, 8 horas da manhã. Meu Deus, eu tô me tremendo aqui, Jesus. Meu amor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Ilka, eu quero agradecer a sua presença, né? Quero que você deixe também mais um recado aí para as pessoas que queiram começar nesse ramo de empreendedorismo. Dê um recado motivacional para as pessoas. Eu sei que, assim como os homens e guerreiros, tem muitas mulheres e guerreiras que começam um bom trabalho e desistem, né? Que isso eu sempre deixei no início do nosso podcast, durante o nosso podcast, não desistir. Se você tem um sonho de abrir uma loja, uma assistência técnica, um salão, qualquer outro meio de empreendedorismo, não desistir. Mas eu quero que você, pela sua experiência, deixe um recado aí para as pessoas que querem começar o seu empreendedorismo e que até às vezes estão pensando em desistir. Eu quero dizer para você, mulher, homem, para você, indivíduo, sonhe. A Bíblia, ela diz que vigiai e orai. Ela primeiro diz para quê? Vigiar. Então é uma ação, né? Orar também é uma ação. Mas ela primeiro diz vigiar e orar. Eu quero te dizer que o primeiro passo é sonhar. O segundo é
agir. Nós temos que agir e, sobretudo, para você, em qualquer ramo que você for, ou você vai estudar, em qualquer ramo, principalmente no que eu estou, que é das vendas, você tem que ter compromisso diário, responsabilidade e trabalhar como se você fosse sempre o vendedor da padaria. Não o dono. Você não é o dono. Porque se você agir como você, eu sou o dono, porque quem tem não precisa dizer. Quem faz não precisa dizer. Entendi. Né? Então, para empreender, para ter sucesso, tem que ter compromisso, responsabilidade e principalmente organização, planejamento. Planejamento é a chave do sucesso. Isso aí. Muito bem. E, sobretudo, eu quero dizer àqueles que estão desanimados, desencorajados e sem sonho, que não precisa ficar sem sonho, porque Deus resolve tudo. Você primeiro tem que pedir e ter fé, porque Ele resolve tudo. Resolve tudo. Muito bem. A gente vive... Eu sempre gosto de dizer que a gente vive pela fé, né, Ilka? E dizer também, Daniel, que as coisas, quando elas são de Deus para a nossa vida, elas trazem paz, tranquilidade. As coisas de Deus, ela vem sem amarrações, sem nós. Quando as coisas não é de Deus, ela vem cheia de nó, cheia de problema. Quando não é de Deus, é do começo da trajetória até o final. Quando é de Deus, tudo se resolve, porque nessa experiência que eu estou vivendo, eu tenho visto situações que foram desamarradas, e é assim, só não Deus que não duvida, mas o homem da terra duvidaria. Eu imagino. E foi assim, espetacular o agir de Deus. É isso. Muito bem, é isso aí. Eu sempre falo, bota Deus na frente que as coisas dão certo. Botando Deus na frente, Ele vai abrir na porta. Se for um problema familiar, Ele dá um jeito. Se for um problema empreendedorismo, Ele dá um jeito. E, gente, é isso. Eu quero encerrar aqui este podcast. Quero agradecer a Ilka pela oportunidade de estar aqui. Eu falo que não foi fácil. Ela disse que abriu um espaço na sua agenda. Agradeço desde já a sua presença, agradeço a Deus, a todos os nossos patrocinadores que sempre têm nos ajudado. E você que ficou até o fim desse podcast e quer também nos ajudar, eu vou deixar um QR Code na tela, vai estar durante o podcast todinho um QR Code. Você que quer doar qualquer valor, né? A gente pretende comprar outros microfones, comprar outras câmeras, comprar outra iluminação, para deixar um podcast melhor para você, né? Eu sempre falo que o podcast ele não é meu, né? O podcast é de vocês, porque só existe podcast porque tem vocês. Se não tivesse vocês, a gente não estaria aqui gravando um podcast. Então a gente grava conteúdo, apresenta às pessoas os sonhos delas, os testemunhos para vocês ouvir. Então o podcast é de vocês. Então nos ajude a ter esse podcast, né? A manter esse podcast. Quero que a Ilka faça os seus agradecimentos para a gente encerrar. Primeiramente agradecer a Deus, segundo a esse casal, né? De sucesso, porque sucesso ele não está somente vinculado a dinheiro. Sucesso é isso que eu estou tendo e presenciando aqui. E eu quero sempre voltar, que eu gostei e achei super engraçado. O Daniel era super nervoso, ele ficou nervoso. Eu não sei como a esposa também estava nervosa, mas ela não estava. Ela estava só um pouquinho. Agora o Daniel, parecia que o Daniel estava indo para o primeiro namoro, não era a esposa ficou sem ação. Mas eu gostei, achei super engraçado, quero agradecer, eu sempre estarei aí, tá? Vamos ter outros momentos, né, Daniel? Eu espero muito que julho seja extremamente badalado. Amém. E se a gente tiver a oportunidade de falar, de contar quente a venda, o comércio, a gente está muito esperançoso e eu vou ter sim outros momentos, né? Vou ser um patrocinador. Amém, muito obrigado. Junto nesse projeto. E eu gosto muito de apoiar os projetos e os sonhos. E esse aqui vai ser mais um. Amém, muito obrigado. Conosco, né? É isso, gente, muito obrigado. Ressaltar que nós somos o único podcast da cidade e eu vou
A gente começa a falar, a gente é tão gostoso conversar sobre empreendedorismo que eu não quero acabar nunca. E a mulher fica ali, tem que acabar. Mas eu quero só dizer uma coisa, Ilka, pra gente começar esse podcast não foi fácil. A gente tava num grupo que tinha um rapaz que ele queria começar e não começava nunca. E eu falei, não, eu vou tomar a rédea e vou começar o podcast. Comecei, na raça mesmo. Conversei com o diretor da rádio, ele me liberaram o espaço e a gente veio na raça. Fomos comprar um tripé, comprei 2 tripé, comprei 2 softbox. Nós gravamos mesmo no celular e vamos fazendo na raça. O resto dos material, tudo aqui é da rádio. Menos isso aqui foi patrocínio. A Gostampo que nos patrocinou, né, que é a nossa patrocinadora. E a gente foi correndo atrás de patrocínio, né. Hoje os patrocinadores que nós temos é praticamente só para manter o podcast. Ainda não chegou a ganhar ainda com ele, né? A gente pretende agora, esse ano, principalmente, é só investir aqui. É só investir em comprar uma mesa melhor. Porque você sabe que a mesa que é branca, ela reflete a iluminação na câmera e não fica com qualidade boa de imagem. E tem que comprar uma câmera melhor, uma TV melhor, comprar um cortinado. Então, os patrocinadores são para isso, né? Assim que você que quiser nos ajudar, vai ser usado para isso, né? Então foi um desafio também nós ter esse podcast aqui, o único da cidade. E hoje, ouvindo mais minha esposa, eu falei para ela, agora eu entendi porque as pessoas não queriam ter um podcast na cidade, porque realmente é um desafio, não é fácil. Mas, resumindo, quero agradecer pela sua presença, agradecer a Deus, agradecer a todos os nossos telespectadores que assistiu até aqui esse podcast, viu? Tamo junto e até a próxima.